Boa noite, gatas e gatos do meu plantão! Cheguei, hein? E que saudades que eu tava de vocês! Hoje eu tô trazendo uma mulher aqui fenomenal. Uma mulher que fez história. Ela transformou talento em algo delicioso, podemos dizer assim. Vamos receber agora comigo a Cláudia Kraus Penhar. Falei certo? Certinho, Vamos uma salva de palmas! Uhul! Seja bem-vinda, amiga! Obrigada, adorei o convite. Muito Que bom honra estar aqui. ter você aqui. Imagina, Eu preciso falar pra você em primeira mão que é a primeira chefe de cozinha Olha que só. recebemos na casa. Que maravilha, que honra então. Pra gente nunca esquecer de você. Que maravilha, Clau, obrigada. mas antes de você contar toda a tua história ali do restaurante, eu quero conhecer um pouquinho da Cláudia fora do restaurante. Aham. Quem é a Cláudia fora, quando tá em casa? Conta pra gente. Eu acho que a Cláudia é uma pessoa simples, de gostos muito simples, que gosta de ficar em casa, que gosta de brincar. Eu acho que eu ainda sou uma menina que tá em busca dos sonhos e é isso. Clau, você tava me falando dos bastidores que você não é nem aqui de São José dos Pinhais e nem de Curitiba. Não. Conta um pouquinho pra gente como que você veio parar aqui. Bom, eu sou de Foz do Iguaçu, nasci lá e passei a vida inteira lá. Na hora de escolher uma profissão, optei pelas carreiras tradicionais, porque ainda não era o que a gente vive hoje na gastronomia. Então, eu fiz direito, me formei lá em Foz. Mas, quando já estava no final da faculdade, eu vi que não ia ser isso que ia me fazer feliz pro resto da vida profissionalmente. E aí, tinha um curso aqui em Curitiba, que era um curso profissionalizante de gastronomia e dono de restaurante. E aí, desembarquei aqui de Malicuia. A princípio, era ficar só um ano para fazer o curso e voltar. Mas já se passaram 21 anos, estou aqui, a cidade me recebeu também. E então, já me sinto um pouco curitibana também, meio a meio. Com certeza. Você fez direito. Sim. Mas quando você era menorzinha, você tinha aquele sonho de criança? Ai, quando eu crescer eu quero ser advogada? Ou você já tinha aquele amorzinho na culinária? Eu sempre gostei muito de humanas, né? No colégio, assim, eu sempre me destaquei mais nesse lado. Gosto muito de falar, gosto muito de história, esse lado, assim. E então, tipo, escolher direito foi meio que natural. Sempre fui muito contestadora, minha mãe brincava, então meio que foi natural. Mas desde pequena, eu tinha muito sonho, assim, as brincadeiras, né, que a gente faz. Eu nunca queria ser, tipo, a dona de casa, de brincar de mamãe e papai. Eu sempre brincava de escritório, era isso que me chamava a atenção. Sim. De certa forma, assim, de ter um negócio, de trabalhar, sabe? Sempre foi muito mais essas brincadeiras, assim, que me chamava a atenção, que eu gostava. E eu acho que isso vai revelando um pouco da personalidade da criança ali naquele momento, né? Com certeza. Mas a cozinha também foi uma coisa que, desde pequena, eu sempre despertei interesse. Não tenho na minha família. Minha mãe não é uma grande cozinheira, nem meu pai, nem meus avós. Não tem aquela coisa, assim, que normalmente a gente vê chefes de cozinha, quando falam, né, se referem a uma memória, assim, já ligada à cozinha. A minha não, mas meus avós, eles tinham um sítio, o pai da minha mãe. Os pais da minha mãe. Então, assim, tudo que era produzido no sítio era o que eles consumiam em casa, assim, era para subsistência, né? Então, tinha a criação de porco, vaca para dar leite, galinha para ovo, muita fruta, muita verdura, muito legume. Então, eu cresci muito nesse ambiente onde o alimento era uma coisa muito importante, né? Desde a produção, e aí o que excedia, eles vendiam para a cooperativa da cidade e tudo mais. Então, assim, era a maneira da família subsistir e, né, sobreviver. Então, assim, de certa forma, esse lado do cuidado com o alimento, desde a formação dele, né, da geração dele, do cultivo, e depois armazenar isso, o excedente. Então, assim, tinha fruta, eu vi eles fazendo geleia, compota, conserva, e picles também, de legumes, de vegetais, carne de porco, porcionava, fazia linguiça, embutido, depois o que sobrava guardava na banha. Então, eu
gostava muito, esse lado assim também me encantava. E isso foi fundamental, é fundamental hoje na minha profissão, no meu dia a dia. Com certeza. Então acho que vem daí essas referências, assim. Se formou em Direito. Isso. Chegou a exercer? Eu trabalhei durante a faculdade toda, eu fiz estágio, desde o primeiro período, fiz Defensoria Pública, fiz estágio na Polícia Federal, na Justiça Federal, né? Também fiz estágio na Itaipu, no Departamento Jurídico. Então, eu experimentei várias áreas dentro do direito. E a área que mais me encantava, assim, que eu gostaria de ter seguido uma carreira, era a magistratura. Mas aí, quando eu fui entender que para fazer um concurso e para passar, você pode ficar até uns 3, 4 anos tendo que estudar e se dedicar muito, eu vi que para mim ia ser um pouco inviável, porque eu sou muito da ação, de fazer, de meter pôr a mão na massa, de operação mesmo. E aí foi quando que eu pensei que talvez eu ia mudar de carreira. E aonde que foi aquele estralo que você sentiu esse amor por gastronomia e falou: direito não é pra mim, eu vou seguir esse caminho? Eu já estava no último ano da faculdade e durante a faculdade, assim, eu fazia muita festa em casa, recebia muito, fazia jantar com minha turma do colégio. Então, eu já era conhecida na faculdade mais pelos pratos que eu fazia do que pelas notas que eu tirava em direito. Então, foi meio que natural, assim, sabe? Eu já fazia alguns eventos para amigos, alguns jantares. Quando eu via, eu já estava meio que nesse mundo também. E eu sempre fui muita consumidora de programas de TV, de revistas de gastronomia. E daí um dia encontrei com uma amiga, ela falou que estava fazendo um curso aqui em Curitiba e que era a minha cara. E aí foi que tudo fez sentido. Eu falei, não, eu acho que é isso que eu quero, e vim para Curitiba. E o primeiro dia de aula no curso de gastronomia, que foi dentro de uma cozinha profissional, ali eu falei, não, esse lugar é onde eu queria estar, é onde eu quero estar, e é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Cláudia, antes do restaurante Casa, que é um sucesso em Curitiba, São José dos Pinhais, região metropolitana, o pessoal pegou um apreço, né, muito... olha o Casa, assim, com outros olhos. Eu confesso que eu fui conhecer esses dias e saí de lá apaixonada. Obrigada. Por tudo, tanto visual quanto a comida, pelo atendimento. A pergunta que eu quero te fazer é: antes do Casa, você chegou a trabalhar em algum outro restaurante? Sim, sim. Bom, eu vim pra cá, pra Curitiba, fazer esse curso em 2005. E aí, em 2007, eu assumi o primeiro restaurante como chefe, se chamava Edivino, um restaurante que também foi, assim, super diferente pra época, né? A gente tinha restaurantes mais tradicionais em Curitiba, o Edivino veio com uma pegada diferente de bar de vinhos e tal. E nesse restaurante eu ganhei o prêmio de chefe revelação pela Veja Curitiba. E daí depois eu fui para São Paulo estudar um pouco mais, me aperfeiçoar um pouco mais, fiz alguns estágios, trabalhei em alguns restaurantes lá. Aí eu voltei para Curitiba, me casei. E aí a rotina de um restaurante, ela exige muito. Com então, certeza. Naquele momento que eu tinha acabado de casar, eu montei um espaço na minha casa para receber as pessoas, até 20 lugares. E eu consegui conciliar dessa forma. Mas chega um ponto que a gente quer ter um negócio. Eu acho que chefe de cozinha quer ter o seu restaurante, poder abrir o público. Essa é a nossa vocação maior, Sim. né? Quando você abriu esse espaço menorzinho, o nome já era Casa? Não tinha um nome. Não tinha? Não tinha. Era uma coisa mais informal. E aí vai naquele boca a boca, né? As pessoas vão falando. É a melhor propaganda. É melhor que televisão. Não, qualquer investimento que você faça, o boca a boca ainda é a coisa que dá mais credibilidade. Eu também sabe? acho. E é genuíno, é espontâneo. Você não tem, claro, a gente tem uma rede de amigos, de conhecidos que, né, a gente espera que falem bem da gente, que indiquem, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Assim, às vezes até por falta de oportunidade. Sim. Então, ainda é, com certeza, acho que a propaganda, o marketing mais genuíno, mais verdadeiro que a gente pode construir, né? Porque a gente vê que quando a gente posta algo e alguém que te conhece, a pessoa se sente com mais vontade de ir, né? Exatamente. Porque fala, não é uma propaganda, a pessoa realmente gostou do lugar. Eu confesso pra você que eu postei o post e eu acho que umas 5 amigas minhas já foram. Ai, que legal.
legal. Aqui de São José, que foram lá conhecer. Que elas, Que maravilha. E daí depois marquei de ir com umas eu furei, não fui, porque não tava batendo agenda. Mas eu acho que já tenho umas 5 Olha que me mandaram só. mensagem. Fui lá no casa, adorei, meu Deus. Falaram daquela parede maravilhosa que tem. De luzes, né? De luzes. Todo mundo adora. E as Vamos fotos deixar o povo ficam de casa lindas bem- lá. Eu ia falar. Exatamente. Deixar o povo de casa bem curioso, porque olha, é um restaurante que vale muito a pena. E não é merchan aqui, viu? Não é, né, Clau? Vamos Obrigado. deixar claro aqui. Obrigada, Clau, Gi. tem algum momento que você pensou, parou, chegou em casa estressada, porque todo mundo passa estresse no dia a dia, não tem como a gente trabalhar sem ter um estresse, e pensou em desistir? Desistir da profissão, É. você diz? Olha, nunca passou, nunca cheguei num ponto assim de questionar essa minha escolha. Pelo contrário, eu acho que com o passar dos anos, eu reafirmo cada vez mais que eu nasci para fazer isso, né? E não é só cozinhar, é o servir como um todo, né? Quando a gente decide ter um restaurante, abrir as portas para o público, eu já via isso quando eu fiz, perdão, na minha casa. Eu acho que envolve muito mais isso, como você falou agora, né? Você foi no casa, você gostou do ambiente, você gostou do atendimento, você gostou da comida. Eu entendo que cada vez mais a gastronomia é isso, é a experiência completa. A gente Eu falo conseguir que é uma experiência. proporcionar para o cliente a nossa felicidade de estar servindo vocês, de que vocês estão ali e que a gente quer fazer o melhor trabalho, é como você faz um churrasco em casa. Você arruma a casa, você compra as coisas, você organiza tudo, você escolhe a playlist que você vai Sim. colocar. Isso é o nosso dia a dia. É fazer uma festa. Eu brinco que minha mãe... eu nunca fui muito estudiosa, assim. A minha irmã era sempre mais dedicada, aquela que dormia em cima dos livros. Eu não. Eu prestava atenção na aula e meio que dava uma olhadinha ali para a prova e ia. Então, assim, minhas notas não eram ótimas, não eram Mas não era baixas. E foi assim. E a minha mãe falava assim, nossa, você só gosta de festa. E, né, mãe tem sempre razão. Querendo ou não, hoje eu dou uma festa todo dia na minha casa, Com que o restaurante certeza. chama casa, e eu trato dessa forma. É muito importante para mim essa conexão com as pessoas que estão lá, no sentido de, eu quero muito que vocês estejam aqui. Eu tô abrindo as portas da minha casa, de verdade, e eu tô feliz que todos estejam aqui. Então, assim, eu nunca passou pela minha cabeça, apesar dos desafios, empreender no Brasil é Não é complicado. A gente trabalhar com o público não é fácil. Curitiba é uma cidade extremamente exigente, mas em momento algum, de todas as dificuldades que eu já passei, teve pandemia, teve tanta coisa. Agora a gente vive um cenário econômico complicado também, ano de eleição, Copa do Mundo. Os desafios são diários, mas eu acredito que em toda profissão tem seus desafios. Você aqui tem Com seus certeza. desafios. Então, nenhum desses, assim, foi capaz de plantar uma pulguinha, assim, tipo, eu vou fazer outra coisa. Não, eu não me vejo fazendo outra coisa e quero ter saúde para fazer isso até ficar velhinha, como a Dona Flora do Madalosso tá lá no restaurante. É a minha paixão, é a minha vida e, graças a Deus, nunca tive ainda esse rompante. Desistir, não, graças a Deus. Mas qual foi o primeiro aprendizado que a cozinha te deu? Resiliência. Mas eu acho que isso não é só a cozinha. A cozinha, você tem que ser resiliente, você tem que ser forte. E, principalmente, assim, depois de ter o restaurante, eu tenho uma equipe hoje de quase 20 funcionários. Então, eu acho que esse universo... Antes de ter o restaurante, eu fui fazer uma pós em gestão da gastronomia, porque uma coisa é a gente cozinhar, né? Você ser boa naquilo. E a outra coisa é gerir uma empresa, é abrir as portas. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande com a minha equipe, com os meus funcionários. Então, acho que hoje a maior lição do Casa é que os clientes são o nosso maior patrimônio, né? Mas eles estão no mesmo patamar de importância que os funcionários. Então, acho que hoje a minha principal lição com o meu dia a dia, e principalmente com a cozinha, é que a gente é um time, nós somos feitos de pessoas,
né? E que a gente precisa cuidar um dos outros para poder fazer o melhor para o outro. Com certeza. Né? Então, acho que isso é um grande aprendizado para mim na cozinha, me relacionar melhor com as pessoas, entender cada um, liderar, gerir uma equipe, você acreditar no sonho das pessoas também, porque elas estão ali porque elas acreditaram no meu sonho. Né? O restaurante é o meu sonho. Então, dar importância para as pessoas, eu acho que é a grande lição dessa profissão tão nobre que a gente escolheu. Cláudia, empreender na gastronomia é mais difícil do que as pessoas imaginam? Muito mais. Muito mais. Por quê? Porque eu acho que as pessoas têm uma ideia de que né, você fazer uma comida, servir, atender, meio que todo mundo sabe, né? A gente faz evento em casa, faz um jantarzinho em casa, um churrasco. Mas quando você faz isso todos os dias, quando você cobra por isso, muda completamente. Um restaurante é uma empresa, como outra qualquer. Ela precisa dar lucro, ela precisa dar, né, condições das pessoas trabalharem com dignidade. Então, o detalhe ali é muito importante, porque o alimento, ele é vivo. Então, se você não tiver cuidado com o alimento, se você não tiver cuidado com o teu ambiente, tudo isso pode ir por água abaixo, né? Então, quando a gente abre as portas, eu brinco que quando a gente abre as portas às 7 horas da noite para os clientes, praticamente 80% do trabalho já está pronto, né? A gente chega antes, a gente prepara, a gente faz tudo para esse momento estar com tudo perfeito à mão para poder atender vocês. Então, esse outro lado do dia a dia do restaurante é que as pessoas, a gente não mostra tanto, né? As pessoas não têm tanto acesso, então não conseguem entender o que está por trás disso, né? Fornecedor que não entrega, funcionário que falta. É um bastidor mesmo. Exatamente, é um bastidor de um grande espetáculo que quando dá 7 horas a gente tem que abrir as cortinas e todo mundo está bem, independente dos problemas, independente das situações adversas que tiveram no dia, você tem que estar ali feliz, com certeza, genuinamente, para passar essa energia, né? Então, fazer um bom trabalho. Mas é desafiadora a rotina, assim. Ninguém faz ideia, assim. Sempre muito desafiador. Qual que foi o maior desafio quando você decidiu abrir o restaurante em casa? Bom, primeiro desafio foi que eu tinha acabado de me separar na época. E aí, o restaurante era um outro restaurante, eu comprei ele. E, né, eu entrei na sociedade primeiro. E aí, depois comprei a parte dos meus sócios e daí mudei para casa, né? Antes era um outro restaurante que tinha lá. Então, acho que o maior desafio foi tomar essa atitude um tanto quanto louca, né? Porque não tinha uma segurança financeira, não tinha um lastro de outras fontes de renda para abrir uma empresa. Então, peguei empréstimo no banco, dei meu carro em garantia, todas aquelas loucuras que a gente faz, acreditando num sonho. Que muitos empreendedores fazem, né? Exatamente. E que a grande maioria, né? Grande maioria. A gente precisa começar assim, independente da escala, né? Você abrir uma barraquinha de cachorro-quente, um botequinho, o princípio é basicamente o mesmo. Então, acho que o maior desafio foi acreditar nisso, fazerem as pessoas acreditar também, porque, né, precisavam estar comigo junto nesse projeto. E eu acho que foi isso, assim, esse momento de você, sabe, acreditar tanto em você, assim, sabe? Tipo, eu acredito muito em Deus, eu tenho uma fé muito grande, mas essa fé, ela é além da figura do divino, né? E ela independe de religião. É a crença pessoal, sabe? De eu dou conta. Se eu estou passando por isso, eu dou conta e eu sou capaz de realizar isso. Então, é essa fé maior, assim, é uma fé que transcende só a questão do divino, do religioso e tudo mais, e de se sentir poderoso, de falar, não, eu vou fazer de tudo para isso aqui dar certo, para acontecer. E não foram raros momentos, né, de dificuldade e tudo mais, e que você para e pensa assim, não, mas se eu estou passando por isso, é porque é para eu passar. Isso, com certeza. Alguma coisa tem uma lição para me ensinar, mas eu sou capaz de superar. Então, acho que é isso que me faz e que me move todos os dias, essa crença
grandiosa no que a gente se propõe a fazer, a gente é capaz de fazer. E a importância da gente acreditar em nós mesmos, né? Exatamente. Eu acho isso fundamental para o ser humano. Exato. Ele acreditar nos sonhos dele, né, nos propósitos da vida dele. Uhum. Porque eu acho que daí é 50% de caminho andado quando você acredita em você mesmo. Você não depende da aprovação do outro. Porque é isso, né? Se a gente não acredita em nós mesmos, como é que a gente vai vender isso para alguém, né? Porque tudo não deixa de ser um produto, Sim. né? Então você tem que acreditar no seu produto. Com certeza. Né? O meu produto sou eu. Eu acreditei naquele sonho e eu falei, eu vou fazer de tudo e continuo fazendo de tudo para viabilizar isso, para cada vez mais o restaurante ter mais sucesso, a gente conseguir atender mais pessoas, fazer mais pessoas felizes através do nosso trabalho. Isso é uma crença diária e é um trabalho diário. Com certeza. Cláudia, hoje você se considera mais empresária ou mais chefe de cozinha? Bom, primeiro que a gente é tudo cozinheiro, né? Chefe de cozinha é um cargo dentro de uma operação que tem uma cozinha. Então, normalmente, chefe é o líder, né? É o maestro, é o que vai dar o direcionamento, é o que vai fazer. Então, assim, hoje apesar de estar na operação, estou na cozinha, mão queimada, dedo cortado, que as pessoas acham que não, mas eu estou na operação. Mas eu acho que é 50%, Ju. Toda a questão do restaurante, eu que aprovo os pagamentos, eu que faço a gestão, eu que contrato, eu que demito. Você faz tudo lá dentro. Eu tenho uma equipe que me ajuda e que vai dando isso mastigado para mim. Mas eu tô em todas as áreas do restaurante, com certeza, assim. Faço parte de tudo, faço questão de estar presente. E eu acho que isso é uma das coisas que faz a diferença para os clientes, né? Às vezes as pessoas podem ir no casa, não saber a minha história, mas percebem que tem um cuidado ali com o todo, né? Desde as plantinhas, desde do cheirinho no banheiro, as velas, as florzinhas na mesa. É você estar cuidando de tudo e eu consigo... E me sinto muito abençoada, eu acho que por isso, de passar isso para os meus funcionários, essa importância, né? E para também eu ter a liberdade de estar aqui com você, de fazer outras coisas, de poder me dedicar a outras coisas. E o restaurante está lá funcionando, porque existe um norte, existe um caminho. Eles sabem o que é importante, porque eles veem, quando eu estou lá, o que eu estou fazendo, né? O tanto que eu me dedico. Então, isso eu acho que é um dos segredos que tornam a coisa fluir dessa maneira. E meus funcionários são maravilhosos, né? Minha equipe é maravilhosa. Então, tentar estar perto deles e cuidando desses detalhes é que faz diferença. Então, hoje... Tem dias que eu tô mais cozinheira, tem dias que eu tô mais empresária, mas hoje, no todo, assim, eu acho que é 50-50. E daí, por exemplo, agora você tá aqui. Eu tô aqui. O restaurante tá lá funcionando normalmente. Tá lá funcionando normalmente, todos eles já sabem o que tem que fazer. A gente tem uma rotina, né? Com você certeza. dentro de uma empresa, você tem que ter processos, tem que ter a rotina, tem que ter, né, todo mundo sabendo o que tem que fazer, suas funções. E então, o restaurante, ele anda sozinho, e quando eu tô lá, eu falo que é só um detalhe a mais, né? Mas a diferença, assim, o grosso, ele tem que acontecer independente de mim ou não, Sim. né? Cláudia, para as pessoas que estão em casa, que ainda não conhecem o restaurante Casa, qual é o conceito gastronômico do Casa? O Casa é um restaurante de cozinha contemporânea, né? São pratos... É um cardápio bem variado. A gente tem carne, peixe, frutos do mar. Então, assim, é uma cozinha que tem bases de cozinha clássica, né, da minha formação como profissional, mas a gente mistura de tudo. Então, tem croqueta de barreado, tem comida brasileira com comida internacional. É um grande mix, assim, de pratos pensados para o cliente se surpreender e ter uma refeição com gosto especial. Pratos muito bem pensados. Existe algum prato que representa a sua história ali dentro? Olha, algumas coisas já são
marca registrada, né? Principalmente a questão das ostras. Eu sirvo ostras no restaurante, no cardápio tem, né? E eu faço um evento uma vez por mês no restaurante. O restaurante abre para o jantar. E uma vez por mês eu faço um oyster bar, que é um evento de dia, um almoço, na varanda do restaurante. A gente monta uma cozinha lá fora, porque eu tenho uma churrasqueira lá fora. E daí sempre tem uma banda de jazz maravilhosa. Então é um dia mais descontraído, mais informal. E onde eu trago ostras de pequenos produtores, para as pessoas conhecerem esse universo do mar, que eu sou apaixonada. Então, isso já ficou meio que uma marca registrada minha, a minha paixão por ostras e frutos do mar. Então, já é uma assinatura minha. O polvo na brasa que a gente faz é um dos carros-chefes do restaurante que não dá para mexer. E tem um também que ficou nos últimos anos uma assinatura, que é uma salada de chuchu, que as pessoas, né, não dão tanto valor a um ingrediente tão simples, né? E normalmente costumam se referir a chuchu como algo sem gosto, né? Ai, picolézinho de chuchu, esse aí tem carinha de chuchu, é porque não tem tanto gosto. E aí eu faço uma salada lá de chuchu, que é uma entradinha, e ela é surpreendente, todo mundo que come não acredita. Então, acho que esse também é um dos pratos que refletem a minha assinatura. Ele é um prato leve, divertido, feminino e potente ao mesmo tempo. Então, acho que esse é um prato também que já virou assinatura. Como que nasce um prato no seu cardápio? Ai, Ju, não... Você por acaso, às vezes você tá deitada na cama e daí você fala... Caraca, eu vou fazer isso. E daí você levanta pra marcar, pra não esquecer? Ou você não, só fica na mente mesmo? Não. Ou tem você que pega anotar o celular tudo. e já vai marcando? Eu tenho uma... Já teve prato que você tava dormindo e meio que tentando dormir e você... Sim, com Já? certeza, muito. E deu muito. certo? Dá, às vezes dá errado. E, na verdade, a primeira ideia você sempre vai fazendo e depois vai aprimorando, né? Às vezes você pensa uma coisa maravilhosa quando você vai fazer, puta, não funcionou. E faz parte. Mas eu tenho um bloco de notas no meu celular escrito pratos. Então, tudo quanto é ideia que eu tenho, às vezes vejo agora viagem, né? Você come alguma coisa e fala assim, puta, isso aqui é legal, mas... Acho que eu faria diferente. Então, eu já anoto a referência. E eu anoto a referência de onde eu tava. Porque é tanta coisa... Com certeza. Que depois a gente não consegue lembrar. E confiar na memória é a pior coisa que existe. É a pior coisa. Eu, principalmente. A minha memória que a gente tá. Não dá pra confiar. Então, eu vou anotando tudo ali. Aí, quando chega a hora de, vamos mudar o cardápio, ou preciso fazer um evento, que era um prato diferente. Aí eu pego todas aquelas referências ali, tudo que eu tenho, vou lembrando, nossa, isso aqui é verdade, é uma ideia legal, vamos trabalhar em cima disso. E assim vai. Eu gosto de fazer muito com a minha equipe também, porque... eles fazem parte. Com certeza. Então, eu gosto de escutar a opinião. Faço um negócio assim, prova aqui, o que vocês acharam? Tô pensando em fazer um negócio assim. Aí um dá ideia, outro dá ideia. Mas, assim, eu não tenho um método, né? É coisa que vem mesmo. Surge. É o insight que vem e a gente tem que anotar na hora, porque senão esquece. Você estava viajando agora esses dias, que eu vi, né? Que eu te acompanho, eu fico lá. Eu adoro que você posta as coisas, porque eu gosto de acompanhar a vida dos outros. Eu sou fofoqueira mesmo. Maravilhoso. Mas eu sou fofoqueira do bem. Ótimo. Não é com inveja. Eu gosto de, claro, que legal, de acompanhar, minha amiga tá lá, né? que massa. Eu torço pelas minhas amigas. E quando você tá nessas viagens, eu tô meio que falando por mim, que se eu fosse uma chefe de cozinha, eu ia pirar, porque quando a gente viaja, é tanta experiência nova que a gente vive, né? Tanta experiência cultural. Com certeza. Quando você faz essas viagens, você não fica meio louca, assim? Tipo, umas ideias meio mirabolantes que você fala, não sei se vai dar certo, mas eu acho legal fazer? O que eu fico mais louca, Ju, é com os ingredientes. Porque eu Exatamente. adoro ir em mercado quando eu viajo. Primeira coisa que eu faço é ir nos mercados, supermercado mesmo, pra tentar ver, assim, a rotina das pessoas, o que aquelas pessoas consomem. A gastronomia é traço fundamental da cultura de qualquer povo, né? De qualquer povo, há milênios. Então, eu gosto muito de ir nos mercados, feira, mercado municipal, essas coisas assim. E daí, às vezes, a gente encontra ingredientes que eu falo assim, ai, meu Deus do céu, eu quero levar isso aqui, plantar no Brasil E tem coisa e quero que não pode, ter... né? Não dá para trazer, né? A lei nossa não permite. É um risco, até perigoso. Mas eu acho que eu sofro mais com isso, assim. A gente vê coisas e fala assim, bem que isso aqui podia ter no Brasil. Tem um tomate, eu amo tomate, amo coisas ácidas, assim, sabe?
E tem um tomate no México que é um tomate verde. Ele é verde, mas é a espécie dele, né? Não os nossos aqui, Sim. que é tipo verde antes de estar maduro. E, nossa, é maravilhoso. No México, eles comem muito esse tomate verde e muito abacate. Muito abacate, salgado, Tudo! né? No Aham. café da manhã deles, quando eu fui pro México ano passado, eu levei um susto com o café da manhã, mas eu não consegui me adaptar, amiga. Aham. Porque o café deles é diferente do nosso, a comida é muito diferente da Aham, nossa. não, mas é ótimo ver como que é diferente, Sim. né? É muito legal isso. Essa experiência cultural que a gente fala é sensacional. É sensacional. E de viagens eu sempre trago alguma coisa. Tipo, agora eu tava no Chile e aí eu fiz um almoço numa vinícola lá que eles me receberam. Enfim, são vinhos que eu trabalho no restaurante. Daí tinha uma chefe lá maravilhosa que fez um almoço pra gente com coisas só do Chile, só ingredientes do Chile. E eu achei tão carinhoso que eu falei, eu vou querer... Eu já tô pensando e já tenho umas ideias desse almoço virar um evento no restaurante que eu vou fazer com os vinhos dessa vinícola pra, tipo, trazer isso, né? Tipo, essa experiência do Chile mesmo. Ai, sensacional. Então... É isso, né? A criatividade, ela vem da nossa bagagem de experiências. Quanto Com mais certeza. experiências a gente tiver, quanto mais coisas eu experimentar... E eu sempre fui muito curiosa com sabor desde pequena. Então, isso é fundamental para o meu trabalho. Eu preciso ter um leque grande de referências para começar a pensar em criar alguma coisa, né? Com certeza. E tudo vem... disso, de viagem, de ir em outros lugares, de cozinhar em casa, de fazer uma comida simples, às vezes nada a ver, e isso, de repente, virar um prato como o chuchu, que é uma Com coisa certeza. que eu sempre comi em casa muito e quis ter no restaurante. Então, é fundamental esse intercâmbio de informações para a gente, né, ter uma bagagem rica e poder apresentar coisas diferentes para os nossos clientes. Eu sempre falo para minhas amigas assim, viagem. Porque você viajar, ela abre um leque cultural na tua mente. Exatamente. Que você muda. Muda. Até você vira outra pessoa. Vira outra então, se pessoa. puderem, viagem. É verdade. Que é o melhor conselho que a gente pode dar, né? É verdade. Eu adoro. Eu também. Clau, tem algum ingrediente, assim, que você ama mais trabalhar, assim, que você não abre mão? Ou não tem? Um preferido, assim? Olha, Ju, é difícil, assim, no restaurante, a gente eleger, assim. Eu gosto de tudo, eu gosto de fazer tudo. Não sou muito de fazer doce. Faço, né, as sobremesas que estão no cardápio do casa. Eu criei, mas, assim, não é muito meu forte. Meu forte é salgado mesmo, é prato. E eu gosto muito de acidez. Então, assim, limão é uma coisa que não falta na minha geladeira. Tomate não falta. Mas também sou muito carnívora, mas também gosto muito do mar. Então, é difícil, assim. Eu acho que tem fases que eu tô mais de um jeito ou de outro. Mas um ingrediente, assim, reduzir tudo a um ingrediente, eu acho que eu não existe. consigo. É muito difícil. Cláudia, na cozinha, é mais técnica? Quanto que é mais técnica e quanto que é mais sensibilidade? Porque você tá ali, né, montando aqueles pratos maravilhosos que todo mundo que vai até o restaurante casa vive uma experiência única que é só quem tá lá mesmo que tá vivendo. Você sabe me dizer assim... Nossa, Ju, nunca me fizeram essa pergunta. E ela é interessantíssima, ela é perfeita. Porque... É isso, assim, sabe? Tipo, é você ter o feeling da coisa. Eu brinco, tem um acompanhamento lá do Povo, que sai bastante, que são umas batatas salteadas. Eu depois que eu fui lá, sem querer te cortar, já Imagina. te cortando... Eu depois, quando cheguei em casa, me arrependi de não ter pedido pão. Acredita? Vai ter que voltar. Agora eu vou ter que voltar lá. E aí, a gente faz salteadinhas, batatas e tal, e a gente usa aquela mini batata. E ela não tem muito sabor, assim. Eu acho a batata grande mais saborosa, mas enfim, para esse prato eu queria ela que tem uma estrutura um pouco mais firme. E aí, o tempero é sal, cheiro verde, tudo. E eu brinco com os meninos que eu falo assim, só de olhar eu sei que tá sem sal. Porque é isso, é o feeling, sabe? É a técnica de saber fazer, mas você tem que ter o feeling da coisa. Muitas vezes, eu não preciso nem provar para eu saber que tá bom de sal, tá bom de pimenta. Então, para mim, no restaurante, hoje, eu vou te dizer que é uns
60% técnica, porque a gente precisa ter muita técnica, ainda mais para grande escala. Não dá pra ser qualquer um para exatamente. Ministrando até ali. Quando você vai fazer, porque você fazer um prato é uma coisa, você fazer 50, 100 é diferente. Sim. Você fazer isso em 1 hora é uma coisa, Sim. você fazer isso em 10, 20 minutos, em tempo do cara ter pedido até a gente mandar o prato, é muita técnica. Técnica no tudo, não só do preparo, mas na logística da cozinha, combinar tudo isso para sair todos os pratos juntos, de uma mesa junto, onde um pediu uma coisa, outro pediu outra. Então, tem muita técnica nisso, tem muita dedicação voltada a isso, tem equipamentos que ajudam isso. Então, tem bastante trabalho nisso, mas o feeling ainda, o sensorial, a intuição, aquela coisinha que a gente não sabe nem explicar, mas, tipo, eu sei que isso tá bom, também é bem importante. Então, vamos botar 65 a 35? Ótimo. Tá bom, tipo isso. Amiga, eu quero te fazer uma pergunta, que essa pergunta não tá aqui no roteiro, que agora brotou na minha cabeça, mas é uma curiosidade. Dica. Quando você tá ali, ministrando os pratos ali, fazendo aqueles pratos maravilhosos, daí tem uma mesa que pediu, por exemplo, 5 e 6, você pede para as pessoas, teus ajudantes ali, fazerem tudo e você vai lá e só faz aquele pincelzinho por cima ou não? Você tá ali ajudando junto? No dia a dia da cozinha, a cozinha, ela é uma grande linha de produção. Então, a gente chama de praças, né? O que cada um é responsável por fazer. Então, tem um menino que faz a carne e a massa, baixa a massa e tudo mais. O outro faz os outros acompanhamentos. Isso tem que estar tudo junto para na hora a gente montar os pratos. Uma orquestra, então. É uma orquestra. Então, um tem que estar ligado o que o outro está fazendo, todo mundo tem que se conversar dentro da cozinha, a gente se conversa muito, porque isso tem que sair junto no mesmo horário e uma carne vai ficar 5 minutos no forno, a outra é menorzinha, é rapidinha, é 2 minutos, a massa é 1 minuto e meio. Então, tudo isso tem que ser coordenado ao mesmo tempo para você empratar. Eu fico mais no empratamento, né? Então, assim, na hora de montar o prato mesmo, eles estão ali, vão fazendo, eu tô de costas, né? A cozinha tá aqui, eles trazem tudo para mim e eu vou montando os pratos. Então, também você tem que ter quase que olhos nas costas para ver se eles estão ali, se tá tudo vindo e tal, e você vai montando para não esfriar, a gente tem que manter essa temperatura ainda, tudo muito fresquinho. Sim. Então, é uma grande orquestra, mas se precisa, às vezes, quando tem uma mesa ou tá corrido, alguma coisa assim que embola, eu vou pra frigideira, puxo, ajudo então, e faz. A mão lá Sim, mesmo. Que legal. super. Tem que Eu fiquei muito honrada quando eu queria me despedir de você aquele dia, e daí o Maître... É o Maître? Falou assim, ela pediu pra você ir até a cozinha. Eu falei, o quê? Não acredito que eu vou viver isso. Cheguei lá, gente, ela tava lá fazendo aqueles pratos toda dedicada, nossa, com amor. Eu olhei nela, assim, eu não vi só a dedicação dela, eu vi o amor, a sensibilidade de você fazendo. Ali você me ganhou. Não com o estômago, mas com a sua pessoa em si, assim. Eu te acho muito incrível. Sensacional. Obrigada, Ju. Não, amiga, é onde eu gosto de estar mesmo, é onde eu sou mais feliz, é quando eu tô na cozinha ali fazendo e... Existe alguma tendência gastronômica que você acredita que veio pra ficar? A gastronomia, ela é como moda, como qualquer outra coisa. Ela tem fases, tem tendências, tem o ingrediente da moda, tem o perfil. Agora a gente vive uma época de monjaro, então tá todo mundo, né, e doce cuidando pistache. do corpo, doce pistache. Sempre tem essas coisas assim. E eu, como sou uma pessoa que eu não entendo muito de moda, eu acho que eu não foco muito nessas tendências de ingrediente, de insumo em si, e mais de conceito de consumo, eu acho, né? A minha preocupação sempre foi uma comida mais saudável, né? Porque o restaurante não é uma gastronomia que as pessoas precisam ir para sobreviver, diferente de um restaurante por quilo que faz almoço, que a maioria das pessoas está ali, tem um espaço de tempo, almoçam porque realmente precisam almoçar. O meu restaurante já não. As pessoas elegem isso como um momento de lazer, como uma comemoração, né? Enfim, é um pouco a mais. Mas eu sempre gostei de ter uma comida saudável, né? Então, a gente não tem fritura no restaurante, tenho 2 frituras só.
todos os ingredientes são salteados, puxados na hora. Então, acho que é essa tendência que eu acredito mais, assim, sabe? Em trabalhar com insumos frescos, de produtores cada vez mais perto de você, para a gente facilitar a logística, para o alimento sofrer menos, e entregar uma comida de verdade, vamos dizer assim. Uma comida com tempero, com sabor, com ingredientes frescos e com muito amor, né? No preparo. O amor não pode faltar, Não né, faz. amiga? Porque o amor... Eu acho que essa é a maior tendência na gastronomia. A gente fazer comida de verdade cada vez mais. Você já pensou em fazer algum prato que representa a tua infância? Muitas coisas no restaurante já passam por isso, assim. Eu acho que sempre tem uma referência, assim. Principalmente dessa questão que eu tinha muito com o sítio dos meus avós, de ingredientes, de trabalhar com fermentação, que é uma coisa que eles faziam de forma tão simples, natural. E hoje a gente tem no restaurante todo um cuidado. A gente, né, faz conserva, faz... Tudo a gente faz lá. A gente faz as massas, faz os sorvetes. Então, eu acho que isso está sempre muito ligado com a minha infância, que é isso de ter visto os alimentos serem transformados para minha família comer. Então, eu acho que eu não consigo nem dissociar qualquer coisa que eu faço sem ter essas referências muito grandes, assim. Não tem nada especificamente... esse prato minha mãe fazia para mim na infância. Eu não tenho isso. Até porque minha mãe não cozinhava muito, né? Minha mãe trabalhava muito fora e trabalhou muito. Mas não tinha essa coisa de um prato, assim, alguma coisa. Mas... tudo que tem no restaurante, de certa forma, a minha infância tá sendo revelada ali nos detalhes. Qual que foi a reação da tua mãe quando ela chegou lá no casa e você serviu o prato para ela? A primeira reação. Olha... Você lembra? A minha mãe, não. A minha mãe, ela fica muito, muito feliz, assim. Lógico que quando eu decidi largar o direito para virar cozinheira, ela ficou bem triste, né? Ficou bem frustrada, mas faz parte, né? Aquele desejo da mãe de ver a gente se dar bem, enfim. Mas eu acho que hoje o que mais emociona a minha mãe, assim, que eu vejo, é quando ela vai lá, é ela que faz os guardanapos do restaurante. Todos os guardanapos de pano é ela que faz. Então, eu acho que ver... Ela tem um caderno de receitas, tinha um caderno de receitas da época de escola dela, de 1968. E tá lá na estante do casa. Então, eu acho que ela se emociona muito vendo esses referenciais, principalmente da ligação que eu tinha com o sítio, que foi onde ela nasceu, que foi onde ela cresceu. E isso tá em bastante detalhes no restaurante. Então, acho que é isso que faz ela sempre ficar muito emocionada e feliz e ver que realmente eu escolhi o caminho certo. Que linda! Clau, qual prato você indicaria para quem ainda não conhece o Casa? Para quem não conhece o Casa? Bom, eu indicaria de entrada as ostras e o carpaccio de chuchu. É gratinada? A gente tem ostra natural e tem ostra gratinada. Porque a natural eu não como, mas a gratinada eu gosto. Então, a gente tem 2 gratinadas, uma na manteiga de ervas e uma com uma redução de raiz forte, que é levemente agridoce. Essa é maravilhosa, sensacional. É a entrada que mais vende no restaurante. Então, eu indicaria ela para você começar. Depois, o polvo, se a pessoa gostar de frutos do mar. Ou o nhoque de batata que a gente tem, que é com mignon e massa verde, gorgonzola e cogumelos. É um prato, assim, delicioso, sabe? Que abraça, assim, tipo aquela comida que você vê que é cheia de amor e sabor ali. E super simples. E de sobremesa, o 1000 folhas de quindim são... boas escolhas para você começar uma refeição, para ter uma refeição lá no casa. Sensacional! Clau, se você pudesse cozinhar para qualquer pessoa do mundo, quem seria? Você tem alguém assim? Porque eu tenho uma pessoa que eu sonho em entrevistar. E você? Tem uma pessoa que você sonha em cozinhar? Ai, meu Deus. Qualquer pessoa. Olha só, eu tive a felicidade de viajar muito a trabalho, de conhecer chefes que sempre foram meus ídolos, alguns compartilhar a cozinha em eventos. Então, dessas figuras, assim, de ídolos, eu acho que eu já rodei bastante com quem eu queria
ter esse momento na Ai, que cozinha, eu já incrível. tive. Mas tem uma pessoa que também tem muito a ver comigo, que eu não tive a oportunidade de cozinhar, que foi minha avó. Que muito me ensinou, que, né, eu via ela fazendo tudo isso, eu sinto o gosto da comida dela, eu sinto esse sabor até hoje. Mas ela partiu, ainda era nova, ainda não tinha escolhido essa profissão. Então hoje, se eu pudesse escolher uma pessoa, seria para minha avó fazer um prato, fazer uma refeição com todas as coisas que eles faziam lá no sítio, que hoje estão no meu dia a dia. Eu acho que seria muito especial, assim, para ela e para mim. E para você, né? Com certeza. Memórias afetivas. Exatamente. É muito importante, É muito né? importante. E você, quem que você gostaria de entrevistar? Ah, eu sou a entrevistadora aqui. Não posso falar, não. Te falo em off. Tá bom, depois me conta. Agora vamos fazer uma brincadeira rápida, um jogo rápido? Claro. Clau, um prato favorito da Cláudia? Churrasco. Sério? Eu amo Não churrasco. acredito. Amo churrasco. As pessoas às vezes falam assim, ai, eu queria te levar na minha casa, mas não sei nem cozinhar pra você. Gente, eu amo churrasco, eu amo comida simples. O churrasco, pra mim, ele é um ritual. Né? Você não faz um churrasco para uma pessoa só, muito difícil. Então eu gosto dessa coisa de você ficar ali compartilhando em volta da churrasqueira. Eu já vi que você gosta de gente, né? Eu gosto. Aí eu acho não, que, amiga. Então, eu acho que para fazer isso, Ju, tem que gostar de pessoas, não tem como, porque meu trabalho é servir. Não, eu quero deixar doar. claro aqui que não é que eu não gosto de gente, gente. Eu amo vocês. Mas eu não gosto. Senão os haters me batem depois. Eu não é que eu não gosto de gente. Eu não gosto de gente muvucada, essas coisas dentro de casa. Entendeu? Eu então, já gosto. Então, se falarem pra mim, vamos fazer um churrasco na casa, eu vou falar não. Então, não se ofereçam pra fazer churrasco na minha casa. Mas assim, eu acho que eu jamais negaria. Assim, vamos fazer um churrasco? Você gosta? Quer comer um churrasco? Eu amo. E meu churrasco é muito bom. Faz um pra mim, amiga. Vou fazer. Vamos combinar. Um ingrediente indispensável. Sal. Verdade. Uma cidade gastronômica que você ama. Nossa, é muito difícil isso, porque tem tantos lugares nesse mundão, assim, que são especiais. Mas eu vou falar de uma que eu fui ano passado, já pela segunda vez, e que é, assim, um soco no estômago de quem trabalha com isso, a maneira como eles fazem, que é San Sebastián, na Espanha. Qualquer lugarzinho que você vai, qualquer restaurantinho, lá os bares são super pequenos, você entra, come 2 negocinhos, vai pro outro, é um do lado do outro, tem uma escola de gastronomia fantástica na região, tem grandes chefes, é uma comida vibrante, é uma comida com sabor, é uma comida com história. Então hoje, se fosse para determinar um lugar assim, para alguém ir, ter uma experiência, assim, eu acho que esse lugar é perfeito. Um chefe que te inspira. Ai, é um é pouco. Também, nossa, eu vou ser redundante aqui, mas eu também tenho a felicidade, a bênção de grandes ídolos que eu tinha na gastronomia hoje serem meus amigos. Então, nossa, fica difícil eu escolher um só, mas eu acho que talvez... Ai, difícil. Ela não sabe responder. Não é, porque são muitas pessoas que são Fala importantes 2, então, para vou mim ser na legal com você. gastronomia. Fala 2. Acho que a Roberta Sudbrack, que é uma chefe do Rio de Janeiro, que é muito inspiradora, não só como profissional, o jeito que ela leva a carreira dela, as escolhas dela, mas a pessoa que ela é, assim, forte e batalhadora, é um bom nome, eu acho. Sem ser o Casa, você é uma mulher muito viajada, um restaurante inesquecível. Inesquecível. Pra mim, atualmente, é o Casa. Eu amei. Já fui para muitos lugares, já comi em muitos lugares. E teve um que, assim, acho que foi a melhor refeição que eu fiz, vamos dizer assim. Que daí não é ligado a restaurante. Eu acho que é isso que é o bacana, assim. Não tem para mim um restaurante que eu fale assim, nossa... Pelo contrário, tem muitos restaurantes que eu acho que são inesquecíveis. Mas... Ai, meu Deus, é muito difícil. Você me pega demais. Porque agora são tantas coisas maravilhosas. Pra quem sonha em abrir Vou ficar devendo Tá, essa. ótimo. Pra quem sonha em abrir um restaurante, qual o conselho que a Cláudia do Casa daria? Bom,
tem que gostar muito, muito. Mas tem que ser, assim, aquela paixão avassaladora por servir. Existem muitos tipos de restaurantes, né? Então, é saber o que você quer com aquilo. O que teu restaurante quer? Você quer um restaurante para ganhar dinheiro? Você quer um restaurante para ganhar prêmio? Você quer um restaurante simples? Então, assim, é encontrar a verdade no que você quer fazer todos os dias. Então, não querer ser o que não é, porque está na moda, porque o outro faz, porque acha que é o caminho. Não. É buscar a tua verdade. O que eu quero oferecer para os meus clientes? Que tipo de gastronomia, que tipo de estabelecimento, que tipo de experiência? O que eu quero fazer todos os dias e que vai me deixar orgulhoso daquilo? E vai me fazer feliz. Eu acho que isso é o principal, assim. Estudar muito, ter referências, entender que é uma empresa que tem que dar lucro, que trabalhar com gastronomia não é fácil, né? Não é simples, envolve vários departamentos, vários setores que a gente tem que ter atenção e gostar muito das pessoas, gostar muito de servir, estar disponível. Mas eu acho que buscar a verdade, assim, do que eu quero é o principal, assim. É saber, não, a minha linha é essa, o que eu quero fazer é isso. E eu acho que é uma das partes principais, assim, porque senão você não consegue ter a consistência, você não consegue manter quando não é algo de verdade, algo genuíno, entendeu? Sim. É muito mais difícil. Você pode até conseguir, mas o desgaste emocional é muito maior pra gente bancar um negócio que não é de verdade, Com entendeu? certeza. Então, descobrir qual que é a tua verdade, qual que é a tua linha, o que você quer fazer mesmo, eu acho que é das primeiras coisas que a pessoa tem que se perguntar quando quer empreender nessa área. Sim. O que a Cláudia quer sentir quando as pessoas entrem a primeira vez no caso? Eu quero que elas se sintam abraçadas de alguma forma, saber que elas estão ali, que elas são muito bem-vindas e que eu estou muito feliz que elas estão ali. E perceber que aquele é um lugar cuidado, nos mínimos detalhes, e que a gente tem uma alegria muito grande em receber e servir as pessoas. Eu acho que é isso que eu gostaria que todos sentissem, a minha alegria em servir, em compartilhar. Clau, tem 2 perguntas que todo mundo que passa por cá tem que responder. Manda lá. Tá preparada? Ai, meu Deus, tô. Se você responder certo, você vai, fazer parte do nosso time e vai ganhar a caneca personalizada com seu nome do Café Sem Açúcar. Você é muito chique. E depois, se você ganhar, você sabe, né? Paga aquele @ pra gente. Com certeza, com o maior Faz um prazer. post lá e marca o Cafezinho Sem Açúcar. Com o maior prazer. Então vamos para a primeira pergunta. Ai, meu Deus. Tchan, 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 tchan. Nós temos em São José dos Pinhais o Aeroporto Internacional Afonso Pena. Sim. O aeroporto é de São José dos Pinhais ou é de Curitiba? Eu acho que é de São José dos Pinhais. Você sabe que todo mundo que vem de Curitiba aqui fala que é de Curitiba? Não, eu acho que é de São José dos Pinhais, é onde ele tá localizado, né? Sensacional. Agora, para a segunda pergunta, você ganhou meia xícara. Meia já. caneca. A alça meia eu já caneca. ganhei. Ganhou a alça. Pra ganhar agora a caneca inteira, Clau. Café com açúcar ou café sem açúcar? Café sem açúcar. O café é uma Amiga, bebida deliciosa que não precisa não de açúcar. precisa. Nós temos uma chefe de cozinha aqui. É verdade. Afirmando que café é 100% sem açúcar. Não, e isso é até brincadeira lá no restaurante, porque eu cuido muito dos meus funcionários. E a gente faz a comida dos funcionários, né? Então, todo mundo janta no restaurante antes da gente fazer o serviço. E eu adoro fazer a janta dos funcionários, inclusive. Que incrível, eu adoro. É sério? uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque daí é uma cozinha sem compromisso. Então, eu chego lá, o que tem hoje pra fazer? Deixa que eu faço a janta. Adoro, adoro, adoro. E daí a gente sempre tem fruta e tal, e eu falo pra eles fazerem suco, né? E daí a briga é pra eles não colocarem açúcar no suco. Porque eu falo, gente, vocês têm que sentir o sabor da fruta. Com Parem de ficar certeza. colocando. Igual café. E o café é a sem- mesma coisa. Café sem açúcar. por favor. É óbvio. Clau, receba. Obrigada, É com muito meu amor e carinho amor. que a gente fez pra você. Que delícia, Eu obrigado. tenho que te falar aqui que eu Carinho. tenho uma admiração tão grande por você. Eu confesso que depois daquele dia que eu entrei na tua cozinha e vi você ali trabalhando
colocando toda essa sensibilidade, toda a tua dedicação, todo o teu amor, eu vi o quanto você é uma mulher incrível. Obrigada. Fiquei muito admirada. Então eu deixo aqui todo o meu carinho, toda a minha admiração, todo o meu respeito por você. Obrigada. Foi incrível te conhecer. Pra quem não conhece, pessoal, pra quem não sabe, eu vou contar uma historinha aqui bem rapidinha. Eu conheci a Cláudia, a gente tava fazendo um curso de oratória. Exatamente. E foi um curso bem enriquecedor, mas pra mim, eu conhecer as pessoas, esse network que eu tive, de conhecer você, conhecer a Ju, conhecer tantas pessoas legais lá, eu acho que foi o que mais foi enriquecedor pra mim. Ah, com certeza, sempre é, né? Foi maravilhoso mesmo e é esses encontros que a gente nem sabe por quê, né? Tipo, tamo lá e a conexão que a gente teve, depois você foi no restaurante, é bem isso, já somos amigas, como se fôssemos há vários anos. Então eu deixo aqui todo o meu carinho por você, gratidão por você ter largado o restaurante Casa. Agradecer, o melhor restaurante, o melhor restaurante para você viver uma experiência incrível de Curitiba, de São José dos Pinhais, de região metropolitana inteira, porque eu tenho certeza que não é só Curitiba, mas tanto São José dos Pinhais e toda a região metropolitana amam o seu restaurante. Ai, obrigada. Quero deixar aqui a portas do Café Sem Açúcar sempre aberta para você quando você precisar um espaço. Que a primeira pessoa que você tem que lembrar é de mim. Você Pode fala, deixar. eu vou lá na Ju, que lá ela tô com as portas abertas. Com certeza. Gratidão. Agradeço demais o convite. Também te admiro muito. Você é essa mulher incrível, uma força da natureza, comunicativa, maravilhosa, mãe, e tá à frente de um projeto tão legal e inspirador, porque eu acho que é isso. A gente compartilhar histórias, a gente sempre tem alguém que a gente pode tocar. Com e certeza. isso é muito importante. Então, o trabalho que você faz é muito bonito e parabéns também. Tem toda a minha admiração. Gratidão, e obrigado amiga. pelo convite. E espero vocês do Casa também. Vamos deixar Todo o arroba mundo. do Casa e do Vamos. teu? O do Casa é @k.sa restaurante, tudo junto. E o meu é Cláudia Kraus Penhar. Quem quiser seguir e acompanhar Vamos as seguir rotinas a Cláudia do restaurante. pra ir ficar conhecendo toda a rotina que rola ali. E o arroba e conhecer o Casa também. Gente, vão conhecer. Eu falo que você não vai ali fazer um jantar. Não, você vai viver uma experiência que é extraordinária. Vale muito a pena. Obrigada, querida. Gratidão, amiga. E espero todos vocês lá. Com certeza. E o pessoal de casa... Antes de finalizar, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Tá rolando um super sorteio no nosso Instagram. Sabe quanto, gente? R$1.000, ó. Plim, plim, massari, money, bufunfa, dinheirinho na conta, R$1.000. Os nossos patrocinadores são o Estúdio Lounge, sabe onde eu faço meus maravilhoso. cabelos? Estúdio 1901. Um dia que você vier aqui pra São José, nós vamos juntas lá. Ótimo. No melhor salão de beleza que temos em São José dos Pinhais. Maravilhoso. Estúdio 1901, dos meus amigos Júnior e do meu amigo Carlos, que são incríveis. Eu já sou bonita, né, amiga? Linda. Mas daí eu fico mais bonita ainda. Ai, meu Deus do céu. Que ótimo. Estúdio 1901, Bela Fit, a melhor loja de roupa fit de São José dos Pinhais. É lá que eu compro todas as minhas roupinhas fits pra ir pra academia bem linda. Quem mais? Erickson, esqueci. Aristocrata Bronze. É o melhor bronze de São José dos Pinhais. Lá que eu faço uma marquinha também, quando eu tô branca igual um palmito. É pra lá que eu corro. Da minha amiga Rafaela. E a loja de roupa... Niva Brand. Acho que é isso. Então, quem não participou do sorteio, corre participar. Tem mais uma semana pra participar, R$1.000 no Pix. E eu espero vocês quarta-feira que vem, ao vivo, se assim Deus permitir. Tchau!